Queridos, eu quero, mais uma vez, como sempre faço, cumprimentar a todos na bendita, maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos abordar um assunto que nos é caro. O nosso assunto de hoje vai ser sobre as crianças. Sobre as crianças. Professor, 40 anos de experiência, sempre se aprende alguma coisa. Mas vamos compartilhar. O que é uma criança? Primeiro detalhe que eu creio que nós precisamos observar, que uma criança pequena, criança recém-nascida, criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa criança ela é uma verdadeira esponja. E a vida dela nesse tempo é como se nós pegássemos uma esponja, espremêssemos aquela esponja na nossa mão e colocássemos num líquido e aos poucos fôssemos abrindo a mão e aquela esponja vai absorvendo tudo. Ela vai absorvendo tudo que levamos a ela, tudo que ela vê de bom e de ruim. Uma criança, ela é um verdadeiro livro em branco, páginas em branco que serão escritas, é como um quadro negro, virgem, que vai ser ali escrito. Amados, tudo o que a criança vai recebendo, que nós vamos falando, que ela vai vendo ao seu redor, que nós, pais ou qualquer outra coisa, vamos fazendo, vai sendo por ela assimilado e vai formando o seu caráter. E o caráter que ela vai levar para toda a sua vida. Não só de conhecimento, mas vai gerando nela ou uma autoestima muito boa, ou uma circunstância de uma criança tímida, uma criança que vai crescer um adulto derrotado. Tudo o que fazemos, tudo o que falamos vai se tornando um padrão para a criança. E vai determinar a sua conduta futura na família, na sociedade. Sabe, amados, quando crescer, o menino vai tratar a sua mulher da maneira, pelo espelho que ele teve, como ele foi tratado pela mãe. Ou como ele viu o pai tratar a mãe. A menina, quando crescer, ela vai tratar lá o seu marido da maneira como ela foi tratada pelo pai. Ou como ela viu a mãe tratando o pai. Por isso, queridos, nós precisamos ser nisto muito cuidadosos. Muito cuidadosos. Tem gente que pensa, não há necessidade de falar de Deus para as crianças. A criança não entende, a criança não compreende. Eu quero te dizer uma coisa. A criança tem um espírito. E o espírito não dorme. O espírito vai recebendo aqueles padrões. Quando Maria foi visitar Isabel, e Isabel estava grávida de 6 meses, quando Maria se anunciou, Isabel disse, a criança, quando ouviu a tua voz, se agitou no meu peito, no meu seio, no meu ventre, no meu ventre.
Então, não pense que a criança não tem condição. Eu tive uma experiência, minha filha era muito pequenininha, a Patrícia, e nós estávamos num culto, num ponto de pregação, e logo no começo ela dormiu, e ali foi desenvolvida toda a palavra, ela dormiu o tempo todo, e quando nós terminamos, estávamos tomando um chá, estávamos ali no congraçamento, ela já acordou, e nós ficamos todos espantados, que ela, com 3 anos mais ou menos, começou a falar tudo aquilo que foi dito na palavra enquanto ela dormia. O espírito não dorme. Então atentemos para isso quando nós formos cuidar das nossas crianças. Quero dar algumas dicas aprendidas nesses tempos todos. Criança precisa ouvir sim e ouvir não. Criança precisa passar por momentos de alegria e de choro, por frustrações. Mas nós precisamos saber trabalhar isto. Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 3, no versículo de número 17, está escrito, Provérbios capítulo 3, versículo de número 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Significa que a criança, ela tem um caminho a trilhar. E nós é que vamos conduzir a esse caminho. E temos que buscar em Deus a sabedoria, em Deus a orientação. Eu me lembro uma época, por volta final da década de 80, começo da década de 90, entrou nas escolas um conceito psicológico que foi muito difundido nos Estados Unidos. Não diga não ao seu filho, porque isso vai traumatizá-lo, isso vai criar uma criança frustrada. Querido, foi um erro terrível. Sabe por quê? Porque gerou uma geração de crianças, de jovens absolutamente indolentes e que não aceitavam de maneira nenhuma ouvir um não. Então precisamos ensinar o conceito de certo, de errado, o conceito de bom, o conceito de mal. Agora precisamos também usar as palavras sábias. Eu digo isso, querido, porque há palavras, a criança vai absorver, e isso vai fazer tanto mal para ela, porque vai jogar a sua estima, a sua autoestima lá embaixo. E uma criança assim será um adulto igual quando crescer, com todas as consequências negativas. A gente vê pai chamando o filho de imbecil. Imbecil significa covarde, sem coragem, sem inteligência. Pai chamando o filho de idiota. Amados, nós estamos colocando esses conceitos dentro da criança. Idiota é um nível de inteligência baixíssimo. É a criança sem bom senso, é a criança sem iniciativa. Burro! Desculpe as palavras que eu estou dizendo, mas é só para lembrar. Não se usa isso com crianças. E toda vez que nós precisarmos no educar, levarmos a ela vamos usar o termo reprimenda, eu aprendi isso. Termine sempre com um elogio, com um reforço positivo. Porque a última frase que você disser, essa é a que mais vai ficar
gravada na mente e no coração da criança. Amados, eu disse que João Batista, ele se moveu no ventre de Isabel quando ouviu a voz de Maria, que era a mãe, a que estava grávida do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 16, o Evangelho de Mateus, as pessoas às vezes acham que Deus não dá importância, a criança é algo simplesmente... Mas veja o que diz. E disseram, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. O perfeito louvor da boca das criancinhas e das crianças de peito. Se Deus tira delas o perfeito louvor, então não é algo para ser desprezado por nós, homens. Os pequeninos recebem, os pequeninos ouvem, e eles são como uma esponja. Querido, pais, eu quero te dizer uma coisa. Eu me lembro do meu pai e da minha mãe, já ambos falecidos. Meu pai faleceu há pouco, minha mãe há 20 anos. Quando eles tinham alguma coisa para conversar, eles entravam no quarto, fechavam a porta. Nós não víamos discussão entre pai e mãe, nós não víamos choques. E quando eles saíam com uma posição bem definida. Hoje a vida exige muito de nós. A vida está terrível. Somos cobrados de todas as maneiras. E é muito comum nós vermos os pais, quando chegam em casa, descarregarem nos filhos o seu problema de serviço, a sua frustração, o não que ele ouviu, as dificuldades que ele teve. Eu quero te dizer uma coisa: lar equilibrado dá segurança para a criança. Criança segura será um adulto seguro. Criança segura será um adulto seguro. Um dia eu estava numa casa e vi uma mãe que trazia todos os dias, ela trazia brinquedo para os filhos, para o filho. O dia que ela não trouxe, a coisa ficou feia, porque ele se acostumou com aquilo. Hoje, amados, eu quero te dizer uma coisa, não faça troca. O teu filho precisa de atenção, o teu filho precisa de amor, o teu filho precisa da tua presença. Não troque isso por presentes, não troque isso por televisão, não troque isso por videogame, não troque isso por celular. Nada te substitui. Nada te substitui. Sabe? Nós hoje, os homens hoje, eu digo nós, quero dizer as pessoas, elas procuram dar tudo para os filhos. Os melhores brinquedos, as melhores férias, a melhor escola. E nos alegramos, os pais se alegram com as vitórias dos filhos e se alegram quando os filhos já adultos são vencedores na vida. Hoje os homens dão tudo que está ao alcance para os filhos. Mas se esquecem de uma coisa: de dar Jesus Cristo, de dar a palavra. Amado, na palavra de Deus está escrito assim:
Provérbios 22. Eu gosto de abrir a palavra para que você possa anotar. 22, versículo de número 6. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Também diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo de número Deuteronômio 6, 6. Já acho aqui. Diz assim: achei, estava difícil. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Queridos, dê ao teu filho o que ele mais precisa, que ele nunca vai esquecer, de uma maneira que a criança compreenda, de uma maneira que a criança entenda. Criança gosta muito dos super-heróis, gosta muito de história. Eu tenho um neto, estão vindo mais 3. Minha nora está grávida, minha filha está grávida de gêmeos. E eu digo uma coisa: o meu pequeno, o Ben, ele entra no carro e diz: vovô, me conta uma história. Aí nós sentamos para tomar um sorvete: vovô, me conta uma história. E é a hora em que nós aproveitamos a oportunidade para falar de Davi contra Golias, para falar de Gideão, para falar de Moisés, para falar de Josué, para falar de Sansão, forte. Amado, Deus nos deu tudo isso e nos deu os nossos filhos. Eu quero que você saiba uma coisa, querido. Você pai, querida, você mãe. Você não é dono do teu filho. Os nossos filhos não são nossos. Mas Deus nos deu estes filhos para que nós cuidemos deles, para que nós os ensinemos no caminho em que devem andar. Está escrito: os vossos filhos não são vossos, antes são meus. Então, nós somos como que fiéis em depositário dos nossos filhos perante Deus. Assim que nós somos. Eu quero te dizer que a criança amada, quando ela crescer, ela vai amar. A criança agredida, quando ela crescer, ela vai ser agressiva. Então, de tudo que nós temos, o mais importante, porque o resto tudo vai passar, são os filhos que nós vamos deixar. E como nós vamos deixá-los. Ensine a ele que Jesus Cristo é o melhor amigo dele. Ele vai levar isso para o resto da vida. Ensine a ele que esse amigo, Senhor Jesus, não vai abandoná-lo jamais, não vai desprestigiá-lo jamais, vai criá-lo, vai acompanhá-lo por toda a eternidade.
aqui na terra e depois. Então, amado, o teu filho é a coisa mais preciosa que Deus tem dado para você. Eu poderia ficar falando aqui muito tempo, contando muitas experiências. Você é o padeiro e ele é a massa. E Deus quer nos ensinar a moldar essa massa para que ela seja uma massa boa e agradável ao nosso Deus. Mas eu quero dizer algumas palavras que você jamais deve dizer e eu ouço muito dizer. A primeira dela, e eu acho que é a mais terrível, você dizer para uma pessoa, seja criança ou seja adulto, um desgraçado. Porque nós usamos palavras com sentido sem conhecer o seu real e verdadeiro sentido. Desgraçado significa aquele que está fora da graça de Deus, fora das bênçãos de Deus. Você já pensou você dizendo isso para uma pessoa ou uma criança? Eu vejo muito dizerem assim, ele é um danadinho. Quando a criança é esperta, quando a criança é elétrica, é uma criança vivaz. Querido, danado significa condenado à danação, ao fogo, ao inferno. E a gente ouve muito, que se dane. Amado, é terrível isso. E quando a criança é vivaz, ele é muito moleque. A palavra moleque vem de Moloque, um deus dos amonitas, que ficava lá estátua com a mão estendida assim, e embaixo eles colocavam fogo, e ali eles colocavam as criancinhas pequenininhas, recém-nascidas, ou de 1, 2, 3 anos, colocavam sobre aquelas mãos que estavam incandescentes. O Senhor fala, não passais os vossos filhos ao fogo de Moloque. E Moleque deriva de Moloque, porque os judeus chamavam de Meleque, Meleque para Moleque. Cuidado, não use essas palavras. Coitadinho dele. Queridos, sabe o que significa a palavra coitado? Coitado é aquele que sofreu uma violência sexual. Foi violentado, foi estuprado. Que palavra horrível, eu nem gosto de falar. Coitadinho. Amado, evite isso. Evite isso. Nunca fale isso. Criança é agitada, é um pestinha. Pestinha. A peste é sempre sinônimo da consequência, que tem sempre como consequência a morte. Nunca use isso. Essa criança é uma praga, porque dá muito trabalho. Você sabe o que é praga? Nós precisamos, amados, nos vigiar. Eu já vi mãe falar, ele é um capetinha. Você não vai encontrar capeta na Bíblia. Capeta é um termo que era usado na Idade Média, porque aquele que nas peças teatrais fazia o papel do diabo, ele tinha que usar um rabo. E para cobrir ali a junção do rabo, ele colocava uma capa, uma pequena capa. Daí veio capeta, que significa capinha. Mas o sentido é diabo. O sentido é demônio. Eu estou dizendo só algumas palavras aqui, poderia acrescentar outras, muitas outras, mas eu só quero deixar esse alerta. Nossos filhos são tesouros de Deus para nós, que Ele nos dá. Não são nossos, são deles, para que nós os criemos e conduzamos no bom caminho. E todas essas palavras, eu quero te dizer, não acrescentam absolutamente nada aos nossos filhos. Tenha sempre boas palavras.
Peça a Deus sabedoria para educar. E às vezes é melhor o silêncio do que uma palavra que só vai machucar. E os nossos filhos serão, quando adultos, o que eles recebem de nós hoje. O pai repreende o filho que ama, mas tem que haver sabedoria na repreensão. Bom, eu vou parar por aqui. Poderia citar muitos exemplos e dizer muito mais coisas, mas eu queria me ater a essas palavras e a esses conceitos, que sempre é bom ouvir, sempre nos despertam, nos reavivam. Eu quero que Deus abençoe a você, peço a Deus que abençoe a você, abençoe a tua casa, abençoe os teus filhos, te dê sabedoria ao educá-los, ensina-lhes o bom caminho. E quando ele for velho, ele não vai se apartar dele e não vai ter do que se arrepender. Querido, Deus te abençoe. A graça do Senhor seja sobre a tua vida. Desde o teu deitar ao teu levantar, desde o teu entrar ao teu sair, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, fique na paz e fique na graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe.